Oi pessoal, sou o André Barbosa, sócio-diretor da Toro Investimentos e estou aqui mais uma vez para a gente discutir as principais perguntas sobre investimentos que a gente vê na internet. Antes da gente começar, se inscreve no canal e ative as notificações para a gente bater esse papo então sobre investimentos. A gente começa então com uma pergunta: o que é carteira de investimentos? Carteira de investimentos é muito simples. Muitas vezes a pessoa, quando está começando, ela comete o erro de comprar uma única ação, um único fundo imobiliário, qualquer um ativo, mas não ter vários ativos compondo o que a gente chama da carteira de investimentos. Então, o que é a carteira? Simplesmente é a combinação de vários ativos, te permitindo diminuir então o risco da sua carteira e buscar uma melhor rentabilidade. A próxima pergunta é: para que serve uma carteira de investimentos? Carteira de investimentos ela vai só facilitar a sua visualização dos ativos que você tem. Você já vai estar trazendo uma diversificação através da carteira, então você vai comprar, por exemplo, diversas ações, diversos fundos imobiliários, vai ter ETFs, BDRs. A carteira é a maneira que você enxerga, então, consolidados esses todos os ativos e consegue acompanhar o que é a rentabilidade da combinação desses ativos. Isso aí vai te trazer menos risco, menos volatilidade e muito provavelmente vai te trazer uma rentabilidade melhor no longo prazo. Uma pergunta frequente na internet: qual a carteira de investimentos ideal? Infelizmente, não tem uma resposta de prateleira pronta para isso, porque ela depende de várias coisas. Depende, por exemplo, de qual que é o seu perfil de investidor. Você é conservador, moderado, arrojado? Qual que é o seu horizonte de investimentos? Qual que é a sua tolerância a risco? Então, basicamente, o que você tem que fazer é investir um pouquinho nesse entendimento sobre qual a sua condição de investidor e quais são os objetivos que você vai estar buscando, e aí sim a gente vai poder chegar numa carteira ideal para os seus objetivos individuais. Bom, muito comum também nas pesquisas é: qual que é a carteira de investimentos ideal para iniciantes? E aí eu queria dizer o seguinte: aqui na Toro a gente tem um time que está pronto para te ajudar. Então o nosso time de assessoria vai estar te atendendo via WhatsApp ou até via ligação, dependendo do seu patrimônio, justamente para dar a mão com você e te ajudar a desenhar qual que é essa melhor carteira. Além disso, a gente tem um curso grátis que eu gravei para você, está na plataforma da Toro. Assim que você abrir a sua conta, esse curso ele já vai te dar todas as noções básicas sobre os investimentos. E se você quiser se aprofundar, tem uma continuação desse curso, aí sim pago, que é chamado Mapa do Investidor de Sucesso. Ali a gente vai entrar com muita profundidade, mas ao mesmo tempo com uma linguagem simples, sobre todas as alternativas para você fazer os seus melhores investimentos. Entrando agora nos perfis de investidor, a gente tem uma pergunta: carteira de investimentos conservadora. Carteira de investimento conservadora era uma realidade para quase todo mundo aqui no Brasil. Você podia ter uma carteira basicamente com renda fixa, os juros eram muito altos, a inflação não era tão alta, então você tinha um ganho acima da inflação, ou seja, você estava aumentando o seu patrimônio ao longo do tempo. Essa realidade hoje ela é difícil aqui no Brasil, os juros estão muito baixos atualmente, embora com uma perspectiva de alta para 2021, a gente vê que o número de investidores com uma carteira totalmente conservadora, estando só na renda fixa, vem diminuindo ao longo do tempo. Essas pessoas estão cada vez mais migrando para uma carteira moderada ou em alguns casos até arrojada, porque se você for olhar a rentabilidade que essas pessoas conservadoras estão tendo, ela está ficando abaixo da inflação. Isso aconteceu em 2020, por exemplo, quando a taxa de juros ficou em 2,75% acumulada no ano e a inflação ficou em mais de 4,5%. Ou seja, você perdeu o poder de compra ao longo do tempo se você tinha uma carteira conservadora. Então, a sugestão é: avalie se faz sentido uma migração em termos de perfil de risco e, estando na carteira conservadora, use o buscador de renda fixa da Toro. Ele vai permitir você achar as melhores oportunidades dentro da renda fixa que vão te rentabilizar os recursos de uma maneira mais atrativa do que nos grandes bancos, por exemplo. Pergunta agora é sobre a carteira de investimentos moderada. Carteira moderada ela tem um negócio muito legal, já permite a gente colocar investimentos mais sofisticados que vão ajudar muito a rentabilidade da sua carteira. Então você fala em poder ter ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs. O que são esses instrumentos então? São instrumentos da renda variável que a gente chama. Então você vai poder se tornar sócio, por exemplo, de uma empresa, seja ela aqui no Brasil ou seja no exterior, ou você vai poder investir
em um ETF, que ele faz o seguinte, ele junta todas as ações que fazem parte de um índice, seja aqui no Brasil, como por exemplo o Ibovespa, ou lá fora, que é o índice S&P 500, onde você tem as 500 maiores empresas americanas. E o fundo imobiliário tem o seu charme porque é uma maneira muito eficiente, com pouco dinheiro, para você investir em imóveis e ter aquela renda isenta todo mês. Então a carteira moderada ela não pode faltar esses componentes, você vai ter eles numa proporção que não vai ser tão grande, porque se você começa a colocar muito risco, a gente começa a migrar um pouco para o que seria uma carteira arrojada, que vai ser o tópico da próxima pergunta que a gente vai falar. Bom, como eu adiantei, essa pergunta agora é sobre a carteira de investimentos arrojada. Arrojada a gente está falando então em ter menos renda fixa e ter uma participação maior da renda variável. Então você vai ter um percentual maior de o que são ações, o que são ações no exterior, fundos imobiliários, fundos multimercados. E tem um ponto interessante para você que está buscando essas carteiras para os diversos perfis de risco, que na própria Toro, quando você clica na homepage, na parte de estratégias, você tem um relatório de alocação mensal. E ali a gente faz isso com um acesso grátis para você, a recomendação do time da análise da Toro para cada um dos 3 perfis. Então, para o conservador, para o moderado e para o arrojado, quantos % você deveria ter em cada uma dessas classes. Isso é revisado mensalmente para que você esteja sempre com a sua carteira otimizada. Pergunta agora é sobre a carteira de investimentos para aposentadoria, que é um tópico até interessante, porque às vezes as pessoas não se atentam para esse assunto. Então hoje as pessoas que estão aí com 20, 30 anos não estão pensando ainda sobre isso e de repente quando vêm já estão lá com uma idade um pouco mais avançada e tomam um susto porque sentem que não dá tempo mais para investir. Então tem uma brincadeira que diz o seguinte, o melhor dia para você plantar uma árvore foi há 20 anos atrás, o segundo melhor dia é hoje. Então esse é um provérbio chinês que se aplica muito para investimentos no seguinte sentido, a hora de começar é agora, quanto mais cedo você começar, mais o efeito do retorno composto vai trabalhar a seu favor, aquela brincadeira da bola de neve, né, que no tempo ela vai se tornando cada vez maior. Esse é o objetivo para a sua carteira, para a aposentadoria. Então comece o mais cedo possível. Quanto mais novo você for, mais arrojada pode ser a sua carteira, porque você vai poder passar pela volatilidade do mercado sem grande susto, porque não vai precisar daqueles recursos no curto prazo. Quanto mais avançada for a sua idade, mais você tem que pensar numa carteira moderada, talvez tendendo a uma composição mais conservadora, justamente para não te trazer sustos quando você estiver mais próximo de precisar utilizar esses recursos. E aí, a última pergunta desse vídeo de hoje é a carteira de investimentos recomendada. Qual que é a carteira que a gente mais recomenda? Bom, como eu falei, a gente tem ali na área de investimentos da Toro, na parte de bolsa principalmente, a gente tem diversos filtros, então ali a gente recomenda carteiras de dividendos, carteiras de fundos imobiliários, mas além disso a gente tem produtos estruturados para você que quer um acompanhamento mais próximo. Então a gente tem os pioneiros da Bolsa, que é uma carteira que tem uma rentabilidade excepcional, buscando oportunidades que muitas vezes estão fora de radar da maior parte das pessoas. A gente tem os proprietários do futuro, que vai selecionar os melhores fundos imobiliários para você ter aquela renda mensal isenta que eu já mencionei. E além disso, o próprio curso Mapa do Investidor de Sucesso, que foi um curso que eu mesmo fiz, para trazer para vocês todos esses conhecimentos que vão te permitir montar a sua carteira com o máximo de propriedade em relação a cada um desses assuntos, sejam ações, sejam fundos, sejam BDRs, ETFs ou o que for, esse curso vai abordar todos esses assuntos e vai te ajudar bastante. Bom, pessoal, essas foram as principais perguntas de hoje, então os links que eu mencionei estão aqui embaixo na descrição. Agradeço os comentários de vocês que vão estar aqui ajudando a gente a construir as pautas para os próximos vídeos. E aqui tem o link para você continuar acompanhando, continuar aprendendo com essa série de vídeos que a gente está fazendo. Um abraço e bons investimentos!